bem-vindo ao primeiro Tronocast e Negócios, começando aqui no nosso Tronocast Podcast. E para que a gente possa começar, vou falar um pouquinho como é que surgiu essa ideia, então, por que a gente está aqui hoje, né? Então, esse aqui é um espaço para a gente falar da nossa experiência. A nossa ideia aqui é trazer empresários cristãos para falar sobre o dia a dia na empresa, para falar sobre os desafios que eles enfrentam diariamente nos seus negócios e como eles fazem para superar isso, para lidar com esses desafios diariamente, para lidar não só com outros empresários, mas também com funcionários, com as pessoas que estão ao seu redor. E para começar, a gente está aqui hoje à mesa. Eu me chamo Ivan Lopes e estou aqui com Matheus Santana do meu lado. Obrigado, gente. Boa noite para vocês que vão acompanhar aqui o nosso conteúdo, a nossa estreia, só que provavelmente não vai ser em uma noite, mas terão pessoas que vão assistir de manhã, de tarde e de noite, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui também com Fátima Ribas. Obrigado, gente. É um prazer sempre estar aqui. Vamos juntos. E como nosso primeiro convidado, é uma honra poder receber aqui Edu Reis, o rei da sobrancelha. Uma salva de palmas. Obrigado, gente. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite aí especial. Tá tendo essa honra de estar estreando essa nova empreita aí do business, né? Legal. Obrigado, Edu. Obrigado por fazer parte, né, desse início. Esse projeto que começou com uma ideia do Deco aqui na mesa, onde a gente estava gravando um podcast do Tronocast. E aí ele disse, cara, eu acho que tu tem que fazer um negócio aí de business, tu que gosta, tu que é empreendedor e tal. Aí passou um mês daquela ideia, ficou aquilo marcado na minha cabeça. E aí eu acho que eu tava andando de carro, cara, não me lembro o que eu tava fazendo. Eu sei que daí simplesmente o Espírito Santo me tocou, né? E eu poderia falar aqui que é do nada, mas o Espírito Santo nunca é do nada. E o meu telefone indicou para eu ligar pro Matheus e compartilhar a ideia. Eu digo, Matheus, o que tu acha? Então vamos gravar aqui, vamos fazer um Tronocast para empresários cristãos, né? Para a gente falar sobre esses desafios, sobre vencer sem tomar atalho, né? E aí o Matheus, fala aí para nós, Matheus, como é que foi? Na hora que eu recebi a ligação do Ivan, que ele testificou demais, porque 2 semanas atrás eu até testemunhei lá no café que estava pensando sobre algo voltado para o empreendedor, né, o empresário. Eu falei, fazer algo sozinho não dá, né? É bom quando você faz algo junto, mas com quem? Aonde? Como? E quando eu recebi a ligação do Ivan, eu falei, é isso. Testificou na hora, prontamente aceitei e estamos aqui hoje nessa estreia maravilhosa. É isso aí. E aí, na sequência, uma semana depois, a gente teve, então, uma gravação aqui do podcast do Trono. E durante o episódio também surgiu a ideia da Fátima fazer parte, né, Fátima? Obrigada, Ivan. E também estava uma coisa aqui que ninguém falou ainda, mas estava queimando o coração de todos nós. Então a gente está aqui hoje diante do nosso rei, né, Edu? E vamos falar um pouquinho aí. Então, Edu, conta para nós aí a tua trajetória, quem é Edu Reis, de onde vem, né? Por que tu que é um multiempresário, como tu diz, então conta um pouquinho da tua história aí para nós. É isso aí, Ivan. Eu gosto muito de contar um pouco da minha história, mas para honra e glória de Jesus, né? Porque é uma história que eu gosto de viver muito de testemunho, né? A minha história é um grande testemunho em todas as áreas da vida, na área familiar, na área social, na área das finanças, né? Os business, a área de família. Então, eu gosto muito, porque eu vim de um lar, o cristão tradicional, né, que faz crisma, primeira comunhão e tudo mais, mas eu não entendia o que era isso e tudo mais, e se perdeu isso ao longo da minha vida a ponto de eu me tornar ateu. A verdade é que eu era ateu, né? Eu nem acreditava em Deus devido aos desafios que eu passei na minha vida realmente, né? Eu tenho uma família que veio do interior de Minas Gerais, né? Meu pai veio da enxada, minha família veio tudo numa condição muito mais humilde, simples. Meus pais deram a vida para dar escola para a gente.
E eu passei muitas frustrações ao longo da minha vida, não consegui... Meu sonho era ser engenheiro, não consegui entrar na faculdade de engenharia. E ali eu comecei a minha trajetória como servente de pedreiro. Entendeu? Ali que foi meu início da minha vida profissional. Como servente de pedreiro, frustrado ainda, com tudo dando errado no Brasil, eu simplesmente me joguei para a Europa, comprei a passagem de ida e fui trabalhar como servente de pedreiro, imigrante legal na Europa. Aquelas loucuras tudo. E, cara, foi um desafio muito grande na minha vida, porque lá eu quase morri de verdade, sofri um acidente, não tinha ninguém, não tinha amparo. E esse tempo todo eu fiquei questionando, realmente, não existe Deus, porque olha só a minha vida, né? Que tragédia, tudo dando errado, nada funciona. E um certo dia, tudo dando errado lá, eu voltei, eu não tinha dinheiro nem para pagar, eu até conto essa história, eu não tinha dinheiro para pagar a mala com que eu tinha conquistado lá, mais de ano que eu fiquei lá, eu não tinha dinheiro para pagar a mala, eu larguei no saguão do Charles de Gaulle, em Paris, larguei tudo que eu tinha na minha vida, eu não tinha dinheiro nem para comprar comida, eu ficava pegando o resto do McDonald's que o pessoal deixava lá no aeroporto, entendeu? Então, eu cheguei no Brasil, fui vendedor ambulante e tudo mais, e foi onde que eu conheci minha atual esposa, entendeu? E ali ela logo engravidou, então me tornei pai bem cedo. Hoje vou fazer 42, eu tô com meu filho, o Thierry, vai fazer 19 anos agora. E ali começou o primeiro desafio da vida, né? Se tornar pai sem estrutura nenhuma e ateu. Essa é a verdade, entendeu? Então foi muito desafiador isso para mim. Porque eu via muitas coisas dando errado, tudo dava errado. Eu comecei a ver as coisas na vida dos meus pais dar errado, por mais que meus pais eram cristãos. Mas eu não acreditava, porque eu não via as coisas também dar certo na vida deles, da forma que deveria. Eu via eles até financeiramente e só perdendo muita coisa. E eu falei, cara, mas não existe Deus. E tanto que meu pai gosta de lembrar, hoje que ele sabe o quanto eu amo Cristo, ele fala, poxa, eu batia no peito e falava, não, que ó, Deus sou eu. Entendeu? Não, Deus sou eu, entendeu? Não existe outro Deus. E a gente vai conhecer Deus pelo amor ou pela dor. No meu caso, realmente foi pela dor. A gente se mudou para Santa Catarina para tentar uma vida aqui na Grande Florianópolis. Eu ganhava salário mínimo, né? Eu tinha entrado no Banco Itaú, no menor cargo do Banco Itaú, ganhando salário mínimo. E eu já estava há 3 anos ali no banco. Quando eu não entendi esses valores cristãos, né? Então eu não tinha como praticar e entender. Eu tinha muitos desentendimentos com a minha esposa, a ponto de a gente se separar. Daí a gente se separou, ela foi embora para Minas Gerais com meu filho, quase 1.500 quilômetros daqui. Eu já tinha quase nada, ganhava quase nada. Daí aqueles negócios, né, de separação, pensão, essas coisas. Então, assim, vivendo uma tragédia. Aí começa o X da minha história. Com tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, eu estava, né? Eu vou chamar de inimigo, aquela voz no ouvido, o inimigo começou assim, você é um fracassado. Você fracassou como pai, você fracassou como marido, você fracassou como filho, porque aí até então já estava com problema com meus pais, e você fracassou no trabalho, na tua vida social, porque olha só, você já está há 3 anos na empresa, você dá o teu melhor, você nem sai do lugar, né? E aquilo fez sentido para mim. Eu não conhecia Cristo, fazia sentido tudo que ele estava falando. Daí ele falou assim, esse mundo aqui é para os fortes. E o melhor que você pode fazer é tirar a tua vida. Misericórdia. E aquilo fez sentido para mim, porque eu conhecia só sobre o mundo. E realmente eu tinha fracassado e estava fracassando em tudo na minha vida. E ali, né, o inimigo fica jogando informações na gente 24 horas, né? E ali eu planejei o fim da minha vida. E no caminho que eu estava indo tirar a minha vida, eu fui alcançado por uma senhora da Donep, que a gente estava conversando aqui agora mesmo sobre a Donep. Uma senhora, uma empresária muito bem sucedida. Ela com o esposo dela, que foi usado por Deus. Louvado seja Deus, irmão. E falaram, Deus tem grandes coisas para sua vida. Não é o teu momento. Deus tem grandes coisas para sua vida. Isso foi tipo numa quinta-feira. Ela me levou num jantar de jovens da Donep. E ali naquele jantar de jovens, de negócio, de jovens da Donep, eu vi vários jovens felizes, bem-sucedidos. Inclusive um me chamou muita atenção, que tinha 20 e poucos anos, já era milionário e tinha vindo da favela. Eu falei, gente, mas esse pessoal não tem nada mais que eu, e tá assim. Se eles podem, eu também posso. Esse Deus eu quero conhecer. Amém.
Eu falei, esse Deus eu quero conhecer. Aí isso foi numa quinta-feira. No domingo ela me levou na igreja da filha dela, tinha mais ou menos a mesma idade. Ali naquele domingo, na igreja, eu escutei uma voz. Igual como a gente aqui conversando, tão claro, tão nítido. E falou assim, eu vou mudar a tua vida. E você vai mudar a vida de milhares de pessoas. Louvado seja Deus. Eu vou te fazer um empresário muito próspero. Você vai alcançar o mundo inteiro. Mas você vai fazer tudo para o reino. Você vai ser tão próspero que só o seu dízimo vai pagar o aluguel dessa igreja aqui sozinho. Imagina, numa quinta-feira você querendo tirar a vida, no domingo você ouvindo voz falando uns negócios assim, insano. Eu ganhava salário mínimo. Tanto que eu fui conversar com as pessoas sobre isso, as pessoas deram risada. Eu falei, o aluguel dessa igreja é 30 mil reais, cara. Você ganha salário mínimo. Tipo, é normal, é emocionar na primeira vez da igreja e tal. Eu falei, então tá, tô muito doido. Então, tudo bem, tô doido. Entendeu? Só que o que aconteceu? Dali pra frente, essa voz não saía da minha cabeça. E eu achei que eu estava ficando realmente muito louco. Porque eu não conhecia a palavra ainda. E a voz falava assim, eu sou Deus, você não está doido. Faça a prova de mim e eu vou te provar que eu sou Deus. Uau. E a voz falava isso o tempo todo. Então, assim, até para entender qual foi o processo de que tudo, resumindo, porque só para entender, eu estou fazendo um livro só sobre testemunho. Só sobre testemunho sobrenatural que eu vivi com Deus. Meu testemunho já rodou o mundo inteiro, já foi traduzido em várias línguas, meus testemunhos, porque eu passei a viver numa camada do sobrenatural com Deus. Só para vocês terem entendido, o primeiro milagre foi a restauração do meu casamento. Uau. A minha esposa com meu filho voltaram de uma forma sobrenatural. E ali a gente foi restaurado o casamento. Só que a gente já estava ali agora morando numa kitnet, sem micro-ondas, sem fogão, sem geladeira, esquentando uma madeira do meu filho no meu colo, naquele inverno que tem em Floripa. Meu Deus. Isso aí, quando isso? Isso em 2010. Em 2010. Então, tipo, não faz muito tempo, assim, tem um certo tempo, mas não tem tanto tempo. E ali, o que aconteceu? A voz não saía. Primeiro, beleza, eu não enxergava aquilo como milagre, porque eu não tinha entendido que era um milagre, né? Mas beleza, restaurou família, tudo certo, vamos começar com os valores, os propósitos, os princípios. E ali uma das cenas que mais me chamou a atenção da voz, que não saía da minha cabeça, eu achando que eu estava ficando muito doido, foi o quê? Eu peguei o carro do meu pai, o meu filho na cadeirinha no banco de trás, e eu estava ali, passando ali, próximo ali, que tem o Shopping Itaguaçu e o Mundocar, aqui na Grande Florianópolis, o Mundocar. No que eu ganhei, que estava passando de forquilinha ali, que passei aquela passarela, que eu vi o Mundocar, a voz estava na minha cabeça assim, eu sou Deus, eu sou Deus. E eu falei assim, como é Deus? Eu não tenho dinheiro. Eu tô quebrado, eu não tenho dinheiro nem para comprar comida, pagar minhas contas, todo ferrado. Como que pode ser Deus? Você não tá vendo que eu preciso de dinheiro e não aparece dinheiro? Ele falou assim, eu vou te provar então que eu sou Deus. Pede dinheiro que eu vou te provar. Eu falei, para. Ele falou, então pede. Eu falei, então manda. No que eu falei, então manda. O que eu olhei ali pro lado do mundo, cara, assim, cara, o que eu vejo? Dinheiro caindo do céu. Ali não tinha as 3 faixas ainda, eram 2 faixas e a de acostamento, bem pequenininho que tinha ali. Eu encostei o carro ali e comecei a pegar só nota de 50 caindo do céu. Meu Deus, cara. Tipo aquele caso de Balneário, da mulher que jogou ali do helicóptero. Uhum. E eu comecei a pegar só nota de 50. E o mais impressionante é que a gente sabe que aquela BR ali é lotada de carro e nenhum carro parou, só eu enxergava esse dinheiro. Eu peguei todo aquele dinheiro eufórico e fui até o trabalho da minha esposa, mostrar para ela, falei, olha, aquela voz é Deus mesmo. E ninguém do trabalho dela acreditou em mim. Falou, não, esse dinheiro você pegou em algum lugar. Uhum. Entendeu? Então eu comecei a acessar o mundo sobrenatural dessa forma. Foi assim que eu conheci Cristo. Pelo sobrenatural. Porque ele tinha uma promessa muito grande na minha vida. Uhum. E assim, dessa forma, eu vivi muitas coisas que a gente ficaria aqui dias, meses falando de tudo que eu vivi. Até que aconteceu o quê? Eu comecei a prosperar. Foi quebrada aquela barreira, eu comecei a prosperar dentro do banco. E eu acho que em 2 anos eu já estava gerenciando uma agência do banco. De forma sobrenatural. Quando eu estava ali no auge, que eu falo que é o auge do CLT mesmo. Ganhando bem, participações de lucro, né? Todos os benefícios que o banco dá, tudo mais. Quando eu estava ali no auge, veio a voz e falou assim, larga tudo que eu vou cumprir aquela promessa que eu fiz na sua vida. Uau. Eu falei, eu já tinha entregado a minha vida para ele. Eu ia perder minha vida. E eu prometi para ele que tudo que ele mandasse, eu faria. E ele chegou depois, quando eu cheguei no auge ali da carreira, ele falou, larga tudo que eu vou cumprir a promessa.
O que eu fiz? No outro dia eu cheguei com a carta de demissão no banco. E eu era top 10 Brasil. Top 10 Brasil, eu era dos melhores do banco. O que aconteceu? Minha família falou, vamos internar, ficou doido. Bancário, né? Estressado, vamos internar, ficou doido. Vamos colocar no instituto aí e internar ele. E só que como que eu ia explicar? Para os meus pais, para minha esposa, que a minha esposa ainda não era convertida, que era Deus que estava me dando essa ordenância. Não tinha como explicar isso. Nem tentou. Só confiar. Não tinha, não, era impossível. Eles queriam até me internar. Então, o que aconteceu? Eu pedi demissão e beleza. Larguei ali, imagina a preocupação da esposa, né? Largando tudo, ali o alicerce financeiro do lar, tal, o filho pequeno. Daí eu falei, cheguei para Deus, falei, Deus, e agora, cara? Você mandou, eu fiz, e agora? O que eu vou fazer? Daí ele falou assim, agora você vai fazer sobrancelha. Eu falei, pá, Deus é piadista. Eu falei, agora Deus é piadista. O quê? Sobrancelha? O que é isso? Tirar pelo de sobrancelha? Eu falei, meu Deus, cara, eu não sei o que é isso, eu nunca fiz isso, eu não entendo disso, sabe? Mas eu falei, beleza, você tá mandando, eu vou fazer. Tá aí, tô aqui pronto, larguei tudo. Daí ele falou assim, não, mas você não largou tudo. Olha só como ele coloca a gente na parede. Você não largou tudo, você tem teu apartamento e o teu terreno da praia ainda. Eu falei, rapaz, daí ele falou, tudo é tudo. Por obediência, o que eu fiz? Eu fui no LX, um apartamento, trazendo o dinheiro de hoje, seria uns 300 a 400 mil, e o terreno da praia, 200 mil. Eu fui no LX e anunciei apartamento, tipo, de 400 mil por 200 mil, e quem comprasse levava o terreno da praia de graça. Meu Deus. Na confiança mesmo, Deus queria provar o coração dele, Eu dava né? o terreno, e, cara, eu vendi no outro dia. Imagina. Peguei esse dinheiro, e eu falei, agora, Deus? Ele falou assim, agora você vai para a Europa aprender com os melhores do mundo em sobrancelha. Agora, pensa eu ter que convencer minha família que agora eu vou pegar tudo que eu tinha na minha vida e ir para a Europa. E eu falei para minha esposa, você fica com meu filho porque eu não estou indo para passear. Todo o dinheiro é para fazer cursos e tudo mais. Imagina, minha família estava... Se eu contasse 100% da verdade ali para meus pais, aí eles tinham me internado mesmo. Né? Daí, tipo, não, enlouqueceu de vez, né? Até porque esse apartamento, meu pai tinha um apego sentimental, porque meu pai era corretor e ele escolheu esse apartamento para mim. E se eu falasse, ele me internava na hora. Beleza. Daí eu já fazia... Olha, hoje eu tenho entendimento que Deus... Por que já tinha me mandado antes como servente pedreiro para a Europa? Porque eu pude aprender francês e inglês. Uhum. Como que eu ia fazer cursos na Europa sem saber falar francês e inglês? Olha só o plano de Deus, hein? Entendeu? Então, o que acontece? Eu fui para a Europa, fiz os cursos com os melhores do mundo, voltei e Deus falou assim... Olha, outra palavra que Deus colocou que eu não conhecia. Falou assim, enquanto você dorme, agora eu vou te dar o conhecimento do negócio que vai alcançar o mundo inteiro. E assim foi. Todas as noites eu dormia e eu sonhava como um quebra-cabeça com a empresa, que hoje é Rei das Sobrancelhas, né? E todas as estratégias, toda a dinâmica. Eu falo que é como se fosse um relógio suíço com infinitas engrenagens que se você tirar uma, não funciona. É algo de Deus, é perfeito. Tanto que nunca ninguém conseguiu copiar. Hoje eu tenho o maior fluxo de atendimento do mundo de sobrancelhas e nunca ninguém conseguiu copiar. Entendeu? E ali... Que é a franquia, no caso. Que é a franquia, Rei das Sobrancelhas. E é uma prova que é de Deus, que hoje você pegar assim, Rei do copo, Rei da mesa, Rei do microfone, Rei do podcast, tudo já existe patente, porque é um nome forte. Uhum. Todos têm patente. Qual que você acha que era a única patente que estava aberta ainda de rei? Olha só. Rei das Sobrancelhas. Uau. Era a única patente que estava em aberto. E ela estava sendo reservada para mim. E olha que na internet já existia várias pessoas que se denominavam Rei das Sobrancelhas. Mas não estava patenteado. Mas nunca ninguém tinha patenteado. E ali começou os meus business. Só que daí eu fiquei tão eufórico com a visão que Deus tinha me dado desse negócio, que eu falei, cara, eu vou revolucionar o mundo. Eu vou criar o maior volume de atendimento. Isso aqui vai ser frenético. Eu enxergava o futuro. Ele me mostrava assim, cara, que... Eu fiquei tão assim, perdido, que a primeira coisa que eu lembro que eu fui correr para os shoppings, chegando para o shopping, falando assim para o comercial, cara, eu quero alugar uma loja aqui, eu vou revolucionar essa área, tal, sei lá o quê. Daí o pessoal do comercial do shopping que tinha feito a reunião falou assim, você é doido, é? Cara, eu lembro como se fosse, eu não vou falar o nome do shopping, porque hoje eu tenho loja lá, entendeu? Mas o comercial já falou, você é doido, é? Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, você sabia que as 3 maiores franquias de sobrancelha do mundo são brasileiras? Eu falei, não. Ah, é verdade? Eu não sabia, não. Sorte que eu nem sabia que senão eu teria, né? Talvez me segurado, né? De fazer tudo isso. Eu falei, mas não importa, o que eu vou fazer vai revolucionar o mundo, vai ter fluxo no shopping de segunda a segunda, vai ser algo assim insano.
sem agendamento, 365 dias do ano, padrão de qualidade internacional, preço popular. Você é doido, né? Eu falei, beleza, me tocou. Daí eu fui para os próximos shoppings, todo mundo, você é doido, você é doido, você é doido. O único shopping na Grande Florianópolis não aceitou, que foi o shopping Via Catarina. E mesmo assim, o superintendente, um dia ele vai acabar vendo esse vídeo, ele ainda falou que também eu era doido. Só que falou assim, cara, como não sobrou mais nada para você, eu vou deixar você colocar um quiosque lá no fundo, ali, onde que ninguém passa, lá que não tem nem luz direito lá. Eu falei, tá certo, é o que eu preciso. E ali eu fui, falei, pronto, agora vou montar o quiosque. Aí caiu a ficha. Por quê? Eu tinha usado todo o dinheiro para fazer os cursos fora. Tinha sobrado 10 mil reais. Como que eu ia montar uma loja em shopping com 10 mil reais? Não dava nem para montar o quiosque. O quiosque ficou os orçamentos entre 25 e 40 mil reais. Tava faltando. E eu tinha só 10. Daí eu juntei com um amigo que era marceneiro. Falei, cara, eu faço junto contigo. Dá para comprar madeira, pelo menos? Dá, madeira dá. Então nós fazemos junto, você me ajuda? Fechou, fizemos junto. Fizemos um quiosque 2x2, com 2 cadeiras, para mim e para minha esposa. Ensinei ela a fazer sobrancelha. E ali a gente começou esse projeto de Deus. Valeu. Entendeu? E a maior prova que aquilo era de Deus, que em menos de 2 anos, depois que a gente startou esse projeto aí, a gente bateu o nosso primeiro 1 milhão fazendo sobrancelha. Caraca. Onde que todo mundo, tipo, cara, até hoje o pessoal fala, o que você faz sobrancelha? Isso dá dinheiro, é? Até hoje as pessoas perguntam, falam, se dá, eu não sei, mas o que Deus tem feito é maravilhoso, entendeu? Então, por quê? Foi uma estratégia que Deus colocou maravilhosa. Hoje eu vivo o entendimento agora de como alcançar o mundo que ele fez aquela promessa no passado. Como que você vai alcançar o mundo? Hoje eu entendo, porque é o sistema de franquia, a multiplicação. E a empresa em si é o quê? É o propósito de Deus que ele colocou na minha vida. Por quê? Ele me aposentou cedo, vamos dizer assim. Entendeu? Se ali com uns 35 anos de idade eu já estava aposentado pela sobrancelha, porque ele desenvolveu esse projeto de uma forma passiva, para desenvolver renda passiva. E desde lá eu trabalho para quê? Para o reino, para quê? Para ajudar as pessoas a terem a vida transformada também. Ou na minha área, que queiram vir e investir nessa área para ter renda passiva, com qual objetivo? Ter mais tempo de qualidade, principalmente para servir ao Senhor. Esse é o meu propósito, alcançar o mundo inteiro. Surgiu como? Que faz até sentido a Donep, né? A gente se junta empresários, a gente abençoa pessoas, por exemplo, pastores. Igual, por exemplo, o meu mentor abriu o cristianismo na Rússia, no meio da guerra. E lá tem pastores que precisam trabalhar, ter renda, como aqui no Brasil, né? Com trabalhos seculares. Uhum. E não consegue viver 100% da igreja e tudo mais. Então, a nossa franquia, junto com outros empresários, vem para quê? Para abençoar essas pessoas e dar a possibilidade dela ter renda passiva para poder viver 100% do reino. Ou pastores, ou pessoas do reino, né? Ou até mesmo os próprios empresários, qualquer pessoa, na verdade é feito para qualquer pessoa que queira ter mais tempo de qualidade para a família, para o reino, para fazer a obra de Deus. Minha empresa surgiu para isso, e por isso que a gente trabalha arduamente para isso. E isso é meio que um resumão do que Deus fez e está fazendo na nossa vida. E vai continuar fazendo, né? É mais ou menos isso, cara. Mas dá pra gente passar meses aqui contando cada testemunho. Vamos precisar de mais episódios para contar cada testemunho. E o Edu mostrou ali detalhes do modelo de negócio. Ele foi falando, eu falei, cara, o que é isso? Ele colocava mais uma informação. Eu falei, mas como assim que você conseguiu fazer desse jeito? Mas isso. Eu falei, uau! Cara, para sentar. Senta com ele depois. E pede para ele te contar ali um modelo de negócio detalhado. É algo incrível. E você, empresário, empreendedor do reino, que está assistindo esse conteúdo aí no Brasil ou no exterior, que deseja empreender, ter um modelo de negócio autossustentável. Gente, eu trabalho com inúmeros segmentos, inúmeros nichos, desconheço um modelo de negócio igual esse aqui do Edu. Então vai ter aí provavelmente o link do Instagram do Edu. Então você chama ele lá para já abrir uma franquia aí na tua cidade, ou no teu país, na tua capital, seja lá onde for. A maior prova dessa alavancagem, como foi algo de Deus, existe 2 coisas que eu provo que é de Deus. Primeiro foi que na pandemia todas as minhas lojas eram em shoppings. Entendeu? Eu quebrei, obviamente, nesse sentido, porque o shopping ficou fechado e a gente tinha que pagar. Meu prejuízo foi mais de 6 milhões de reais. Imagina. Entendeu? Então ali Só em 2020. Aí eu falo, ali eu quebrei, mas eu não fali, não fechei uma loja, ao contrário.
Hoje as lojas são maiores do que naquela época ainda. Todas essas lojas. Então ali já foi a mão de Deus sustentando o negócio. Mas tu quebrou em que sentido? Então? Só questão financeira mesmo, né? Porque teria que ter um capital de giro aí milionário, né? Para manter essa estrutura tanto tempo sem funcionar. Só nesse sentido. Então não teve falência, né? Então a gente só precisou de tempo para reestruturar. E a segunda prova é o quê? Hoje só em Santa Catarina a gente tem aproximadamente 50 mil clientes sem gastar R$1 de marketing. Sem gastar R$1 de marketing. Olha aí. Entendeu? Então, assim, eu pessoalmente desconheço empresas que alcançaram 50 mil clientes sem gastar R$1 de marketing. É verdade. Entendeu? Só de forma orgânica. Então, isso é mais uma prova de que tem a mão de Deus nisso aí. Entendeu? Porque sempre foi feito com o intuito para o reino. Até, na verdade, ali, quando montou o negócio e tudo mais, e Deus deu essa visão, meu primeiro projeto, que tem até alguns vídeos no YouTube, tem fotos e tudo mais, que eu tenho vergonha de ver meus vídeos. Na verdade, talvez esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou ver, que eu tenho vergonha de viver assim, né? Mas eu comecei fazendo um projeto social para fazer micropigmentação em mulheres com câncer. Olha. Foi assim que começou ali a empresa em si, né? A parte do shopping ali, ele foi alguns meses ali para frente, né, do que aconteceu. Teve uma parte antes que a gente começou, na verdade, numa comunidade. Eu comecei ali trabalhando numa comunidade em Palhoça, entendeu? E com o foco de atender mulheres com câncer. Então, eu fui em todas as associações que tinham de câncer, no CEPOM e tudo mais. Falei, olha, eu estou entregando um trabalho gratuitamente para mulheres, reconstruir as sobrancelhas de mulheres com câncer. Mulheres, homens e tal, mas principalmente mulheres. E começou com isso. Então, dessa forma, até sair na TV e tudo mais. Então, desde o início, já foi para o reino. E daí Deus foi fazendo aquele quebra-cabeça, de juntando as peças e mostrando a visão de como ia alcançar pessoas e alcançar o mundo inteiro. Porque a empresa... também a forma da gente falar de Cristo, né? Porque a forma que eu trato os meus profissionais, a forma que eu ensino os meus profissionais é com o amor de Cristo, né? Existem muitos erros, principalmente desses jovens de hoje. A maioria da nossa equipe são de jovens. Então, a forma que eu levo para eles e mostro esses erros são valores cristãos, para mostrar o caminho certo, entendeu? A partir daí que foi se desenhando o que tu tem hoje, né? Dos princípios, dos valores. Com certeza. Uma coisa que eu gosto de falar, sempre eu falo isso, acho que quase que diariamente, que é quando é de Deus, quando tem a mão dele, acontece. E acontece com naturalidade, a gente não precisa fazer força. Né? Sim. Eu estava agora, uns 3, 4 meses atrás, eu estava num negócio, eu estava insistindo no negócio, e não dava certo. E aquilo já tinha dado umas 2, 3 vezes na trave, e aí daqui a pouco eu... Não, parei, tem coisa errada. Aí eu dei um start num outro negócio, simplesmente... Eu não precisei fazer força nenhuma, assim. A coisa foi andando, foi movimentando. Aí Deus mandou cliente, Deus mandou faturamento, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. Então, assim, quando é do reino, né, ele mostra o caminho, ele abre o caminho, ele fecha aquelas portas que não são dele. E dessa forma do que você está falando, eu vou te deixar 2 revelações que eu recebi de Deus, que eu compartilho para todo mundo, que isso foi muito importante. Foi um divisor de águas da minha vida no mundo dos negócios. Principalmente para os empresários que acreditam em Deus, ou mesmo que não acredite, passe a acreditar. Essa dica é importante. Isso fez a diferença. E eu tenho ensinado muitas pessoas e tem feito diferença na vida delas. Tudo que vem de Deus... para saber se o teu negócio, o que você vai fazer para não bater na trave, como você disse, vai dar certo, você precisa passar por 3 crivos. Não faça nada sem passar por esses 3 crivos. O que Deus preparou para a tua vida, e se é o propósito da tua vida, ele vai ser bom, ele vai ser perfeito e agradável. Tanto para você, bom, perfeito e agradável para você, como bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Quantos empresários eu recebo e dou, né, conselhos lá, que eles chegam sobre situações ou que já aconteceram, ou que vão acontecer, ou que eles estão na dúvida, que você coloca, poxa, é um baita do negócio, é bom, dá dinheiro, tá? Nossa, é perfeito, é home office, é só online, é só, né, números, dígitos e sei lá o quê. Mas é perfeito aos olhos de Deus? Você está entendendo? Não, estava perfeito aos olhos dele. Mas aos olhos de Deus não estava.
Então, provavelmente, aquilo pode dar certo num tempo e depois dar tudo errado. E eu tenho visto isso presencialmente, conversando com muitos empresários, que você vê é realmente construído na areia, porque desmorona tudo assim, ó, da noite pro dia. E ele não acredita. Então, esses 3 crivos são importantes. Vai fazer alguma coisa, vai fazer algum negócio, coloca lá. É bom, perfeito, agradável aos meus olhos e aos olhos de Deus. Isso é importante. E o que mudou minha vida de fato, que eu digo, é o que está no meu WhatsApp ali, como frase do WhatsApp, Mateus 6,33. Muitas pessoas conhecem. Na verdade, quase todo mundo conhece, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todo o resto lhe será acrescentado. O pessoal só memoriza isso. Eu sou cristão, todo o resto vai ser acrescentado na minha vida. Entendesse? E eu sou a prova viva disso, de viver isso. Porque eu me joguei, eu andei sobre as águas pela fé. E Deus me revelou isso, que o mundo hoje está vivendo de trás para frente. Está todo mundo fazendo o quê? No todo o resto será acrescentado, né? Tudo lhe será acrescentado. As pessoas estão assim, eu vou trabalhar duro, eu vou prosperar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser famoso, eu vou ser rico, eu vou ser algo grande. Daí eu vou ter tempo para fazer obras, eu vou ter tempo para falar de Deus, eu vou ter tempo para ir para a igreja, eu vou ter tempo para ir para uma célula, eu vou ter tempo para fazer isso aqui, entendeu? Eles estão fazendo de trás para frente, e por isso as coisas não dão certo. Porque a primeira parte que é buscar primeiro, né? Exatamente isso, porque Deus falou assim, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que o resto vai ser acrescentado. Não é acrescentar tudo para depois você buscar o reino. Depois ter tempo, né? Entendeu? Essas 2 coisas, principalmente o Mateus 6,33, foi uma virada de chave muito grande na minha vida, que eu tive que dar esse salto de fé. Porque olha só, quantas pessoas... Eu nunca nesse negócio de, né, vender tudo, entregar tudo e se jogar assim, num dia você ganha 10 mil, 15 mil por mês, no outro dia você ganha 10 reais por atendimento. Eu nunca ouvi alguém falar assim, não, Edu, o que você fez eu faria. Eu nunca vi. Ninguém me falou, não, Edu, eu faria isso aí. Na verdade, normalmente a pessoa fica chocada com tudo aquilo que eu fiz. E realmente, hoje eu vejo que foi, assim, algo de muita fé. E é aí que Deus trabalha, porque eu queria buscar o reino e a sua justiça. É na sua vulnerabilidade, na sua verdadeira entrega, que era o que ele realmente queria de você. Né? Ou seja, a verdadeira entrega, confia. Né? Ou seja, me dá o seu tudo, que eu te darei também o retorno, né? E a gente vê muito isso, porque a gente vê hoje, né, a realidade do país, é difícil empreender, né? Está muito difícil empreender. E a gente vê muita dificuldade, assim, dos empreendedores. É difícil para todo mundo. Não tem como falar que não é desafio. Tá lá na palavra, tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O resultado final é positivo. Sim. Só tem que, né, ter perseverança. Então, dessa forma, lá em 2 Coríntios, quando Paulo clama a Deus por 3 vezes, igual um filho chorando, e o pai fica só de olho assim, na 3ª vez, Deus fala assim, ei, Paulo, daí vai exortar ele, fala assim, cara, você não entende que quanto menos tem de você, mais de mim está em você, só te basta a minha graça. Entendeu? Daí Paulo na hora caiu a ficha, bem rapidamente, a Bíblia deixa bem claro que a ficha dele caiu na hora. Ele falou assim, nossa, então a partir de agora eu vou glorificar e dar glórias a Deus por todo o sofrimento, pela prisão, né? Por apanhar, por tudo que ele tem passado. Por quê? Quanto menos tem de nós, quanto mais sofrida a gente estiver, mais Deus está nos preenchendo. Mais dele tem de nós. Então Deus quer isso. Ele quer testar. Ele quer testar a nossa fé. Eu falo muito. Entrega a nossa vulnerabilidade, é até uma abordagem que eu também tive essa percepção que eu até mencionei no podcast quando eu vim aqui, que muitas pessoas às vezes elas têm Deus como Deus está apenas o que está aqui na Bíblia, né? Ele está aqui e elas creem nele, né? E elas não confiam nele. Então, é muito diferente quando você... Isso foi muito forte de um testemunho que eu tive também com Deus, que eu vim de testemunho desde criança, de lar evangélico, né? Eu, de criança, que eu ia para a escola dominical, e eu, de muito tempo, na minha perspectiva, eu cria em Deus. Mas confiar, ele é exatamente isso, ele é uma entrega. Então, quando você sai dessa compreensão de que muitas pessoas creem em Deus e não confiam,
é muito diferente, né? O que Deus quer da gente é essa entrega, essa vulnerabilidade, para Ele fazer o que realmente Ele quer fazer na nossa vida, né? Que é o melhor dele para todo mundo. Eu falo muito isso, assim, ó, Deus é dono de tudo. Ele tem tudo, ele só não tem uma coisa. Ele poderia ter, mas ele escolheu não ter. Só uma coisa que Deus não tem, sabe o que é? A nossa fé, nossa adoração a Ele, nossa prova de que a gente confia nele. Ele poderia, com o poder que ele tem, exigir que nós entregamos isso para ele, mas não, ele preferiu não ter e deixar pelo livre-arbítrio a gente provar A nossa fé. que é capaz de devolver isso para ele. É a única coisa que ele não tem, do resto ele tem tudo. Entendeu? Então ele nos prova todo dia, ele deixa a oportunidade de provar que a gente está entregando. Que a gente tem essa fé real, não é? Porque crê até o inimigo crê nele. É muito diferente, né? Entendeu? Até o inimigo crê nele. Sim. Entendeu? Agora, viver a fé, Confiar, né? Entregar. confiar de verdade, até eu brinco às vezes, falo assim, cuidado, gente, que o dia que vocês vê o Cambirela meio movimentando ali, o morro do Cambirela movimentando, é porque a minha fé tá já mexendo naquele Cambirela lá. Porque já dizia, se tiver um grão de mostarda de fé, Exato. moverá montanhas, imagina. Moverá montanhas. Então a gente precisa isso. A gente, por isso que eu amo testemunhar. Eu vim através de testemunho, eu fui ganho através de testemunho. É isso. Entendeu? A gente tem que testemunhar que Deus está agindo. Todos os dias, pessoas, eu aconselho pessoas, eu edifico como sou edificado. Essa semana eu ouvi cada testemunho lindo da movimentação de Deus na vida das pessoas. Entendeu? É muito lindo você viver isso todos os dias, né? Como tem esse ministério da Donep, lá nós somos contadores de história. A gente roda o mundo inteiro para contar a história do que Deus tem feito na nossa vida. Fala um pouquinho para nós o que é a Donep, para o pessoal entender também. Assim como eu, até hoje, eu não sabia o que é a Donep, agora eu tô louco para ir lá, para conhecer, para fazer network. A Donep, ela é um ministério não eclesiástico, né? Ela não defende bandeiras de igreja, porque Cristo foi perfeito, a igreja foi feita por homens, então existe falhas, então ela não defende bandeiras, só que é a maior associação de relacionamento do mundo, com base cristã. Entendeu? E ela é feita para quê? Para profissionais liberais, autônomos, empresários de todos os tamanhos e militares. Para alcançar pessoas inalcançáveis. Por quê? Esse nicho de pessoas, elas já atingiram uma condição financeira e de tipo de vida que dá uma certa liberdade. Entendeu? E normalmente já tem uma agenda mais cheia, mais corrida e tudo mais. Então essas pessoas normalmente não têm muito tempo para buscar a Deus, ir para uma igreja, buscar o Senhor, porque o mundo está aí, o mundo de prazeres tomando conta, está enchendo a agenda dessas pessoas. Então a Donep foi criada na década de 50, o Demos Shakarian, que Deus deu a visão para ele e falou assim, ó, eu vou te tornar um homem muito próspero, e através da sua prosperidade, as pessoas vão parar para te ouvir. E quando elas te ouvirem, você vai ter a oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo e mostrar o que Deus fez na tua vida para que elas podem não confiar num pastor, mas elas vão confiar em ti, que você não tem nada para ganhar com isso. E ela vai confiar na tua história de vida, do que eu fiz na sua vida. E o que Deus fez na vida desse senhor, no Demos Shakarian? Ele se tornou o maior fazendeiro dos Estados Unidos. Então quem que não pararia para ouvir um jantar de negócio, uma reunião de negócio com o maior fazendeiro dos Estados Unidos? Entendeu? Então dessa forma, foi assim que um brasileiro conheceu ele também. E assim veio para o Brasil. Hoje, o Brasil é sede internacional da Donep. Então, essa associação ela é maravilhosa, porque eu fui alcançado através dela. E olha para você ver como Deus faz promessas, né? Eu falei, a associação foi criada para profissionais liberais, autônomos, empresários, militares e tudo mais. Eu era o quê? Um assalariado mínimo. Na época, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Estava com a vida destruída. Mas Deus tinha uma promessa para minha vida. Desde o início. E lá, através dessa associação. Então, assim, é uma associação maravilhosa. Tem no mundo inteiro, em toda cidade tem. Se for na internet procurar por Adonep, com H-A-D-H, Adonep, vai encontrar pessoas maravilhosas que vão poder te ajudar em qualquer lugar do mundo. É muito lindo. Vou deixar o link aí pro pessoal colocar ali na descrição. Hoje eu sou presidente da Adonep de São José, aqui em Santa Catarina. Então toda segunda, né? Daí a gente lá na minha empresa de eventos, né, que é a empresa de o Parador dos Reis, não é Aparador, é Parador. Parador dos Reis, pôr na internet lá, Parador dos Reis Eventos. Lá nessa empresa de casamentos a gente se reúne toda segunda-feira às 8 horas da noite para fazer esse networking entre
empresários em geral e tudo mais, e é maravilhoso porque tem bases cristãs. Eu até brinco assim, né? Porque até o mel que eu compro é de alguém da Donep. Como você vê que a gente confia, né? Um no outro, o mel, o meu barbeiro é da Donep, entendeu? O meu sócio é da Donep, e assim vai, porque são pessoas com princípios e valores que dá para confiar. Sim, isso é muito São importante, cristãos, né? É o mais importante, né? É maravilhoso. Sabe que, rapidinho, Matheus, durante a tua fala, me lembrou uma coisa, né? Eu sou empreendedor também a vida inteira, desde 13, 14 anos comecei a empreender. E uma coisa sempre, quando tu começa um negócio, o empreendedor já está esperando, né? Vai ser chamado de louco. Sim. Agora, o empreendedor cristão, com essa entrega, com essa fé em Deus que tu teve, cara, não é chamado de louco, é chamado de muito louco. Cara, eu sofro. Eu vou abrir meu coração. Eu sou humano. Eu tenho, por mais que eu sou blindadão, entendeu? Eu vou falar lá dentro, no fundinho, tem hora que dói, porque existe muita gente próxima de mim que viu, entendeu? Gente até da mesma fé, entendeu? E que por trás ainda me chama de mentiroso, porque não consegue imaginar esse nível de fé. Ela não viveu ainda. Daí é onde que eu falo, pô, Deus, eu perdoo ela não sabe o que fala, ela não sabe o que fala, ela não sabe o que pensa. E ao contrário, eu ainda oro, eu sempre oro para que essas pessoas possam conhecer Deus de uma forma igual eu conheci. Para poder viver o sobrenatural. Porque Deus quer que a gente viva o sobrenatural. E é a coisa mais linda, cara. É verdade. Entendeu? Toda pessoa que tem esse contato real com Deus, ela jamais vai se desviar. Essa semana mesmo, eu aconselhando outros empresários, eu falei, cara, a diferença é essa, cara. Olha onde que está teu erro aqui, ó. Tal empresário lá, onde está teu erro aqui, cara? Você está mais convencido do que convertido, de verdade. Entendeu? Porque com a fé e a temência real de Deus, se tivesse temência real de Deus, cara, você não se desvia, você não quer perder isso. Você quer continuar vivendo aqui, ó, no sobrenatural. Você não quer mais viver na mediocridade. Entendeu? Não é coisinha, você sabe? Você vê lá na frente, você vê coisas grandiosas. Lá na Donep, lá mesmo, a gente ora pra gente ser bilionário. Por quê? Porque o dinheiro amplifica o teu caráter. A minha vida é pro reino, eu quero ajudar pessoas, eu quero transformar a vida de pessoas. Quanto mais próximo eu for, mais pessoas eu posso ajudar. E mais pessoas vão ser prósperas também. Exatamente. Então, o que acontece? E as pessoas não conseguem... Imagina, isso porque eu só falei um detalhe do dinheiro chovendo, nem falei outros, que são assim mais cabulosos. Você fala, cara, como pode? Tipo, dinheiro aparecendo na conta. E não tô falando de aparecer R$500, R$300, R$1.000. Tô falando de R$100.000 aparecer na conta, do nada. Eu orar para Deus, falei, Deus, eu preciso de R$100.000, e daí aparece R$100.000 na conta. De dinheiro, assim, nota, um dos testemunhos mais fortes que eu tenho também, é na época ali da conversão, eu precisava de R$500, e eu não tinha, trabalhando no banco, era o primeiro retiro da igreja que eu ia, na época de carnaval, e eu vinha pagando parcelado, né, para mim, para minha esposa. E era numa quinta-feira, e na sexta-feira era o retiro. E se você não pagasse aqueles R$500 naquele dia, você perdia o que você já pagou e não ia para o retiro, né? Obviamente. Entendeu? E eu estava lá no banco, nessa época eu estava no primeiro cargo comercial, na mesinha ali do banco que atende ali. E eu estava assim, Deus, eu quero ir para o retiro e eu não tenho R$500. Eu estava vindo dali do retorno, né? Já não tinha dinheiro a restauração do casamento, teve a separação, eu não tinha, no cheque especial estourado. E eu falei, Deus, eu preciso de R$500. Daí, de repente, eu vejo uma pessoa bater naquela porta giratória lá de vidro. Eu só olhei, não dei atenção, porque normalmente pessoa jurídica, né? Cliente de pessoa jurídica, é o segurança que atende e vai para lá. Só dei continuando na minha mesinha trabalhando, que a gente fica até às 6. Daí, quando eu vejo, o segurança chega do meu lado. Edu, o rapaz falou que encontrou isso aqui lá na rua e mandou te entregar. R$500. O que o segurança me entrega? R$500. Daí sabe o que as pessoas iam falar? Que naquela época já me chamava de mentiroso. Se hoje falar que é mentiroso, imagina naquela época, né? E eu peguei aquele dinheiro, eu fiquei inacreditável com aquilo, eu saí correndo para a porta para ver quem tinha mandado aquilo. Cara, eu olhei assim, a avenida tinha ninguém. Falei, cara, é um anjo que mandou, não tinha ninguém. Sim. Entendeu? Daí eu peguei, e sabe o que era o mais inacreditável?
aquele dinheiro de R$500 não era R$500, era uma nota de $100. Uau, era quase, sei lá, quase 3.500 hoje, talvez. Denise, olha que loucura, era uma nota de $100, nunca dobrada, nunca amassada, como se tivesse acabado de sair do forno da fábrica do dólar. Qual que era a chance de ter no chão, na rua, alguém entregar uma nota de $100 como se tivesse saído da fábrica? Eu peguei esse dinheiro e levei para o retiro e todo mundo testemunhou isso. Uau. Entendeu? Ali foi minha maior virada de chave. Que daí eu falei, agora realmente eu jamais duvidarei do teu poder. Amém. Uau. Entendeu? Ali começou o meu sobrenatural mesmo, assim, de verdade. Porque, e gostaria muito que as pessoas pudessem viver isso. Entendeu? É o que eu desejo de todo o meu coração. Que elas possam... que não precisa nem ser tão grandioso assim, que pode ser no mínimo detalhe, que acontece todos os dias e as pessoas não veem. E quando eu oro, eu ensino as pessoas também a orar de tal forma assim, sabe o que você pede para Deus? Pede olhos e ouvidos espirituais, para você enxergar e ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida, porque o mundo está te cegando, cega a gente o tempo todo, para que você possa ver. Porque Deus age todos os dias, nos mínimos detalhes. Pode ser um livramento de um atropelamento, entendeu? Pode ser uma nota boa que você tirou na faculdade. Pode ser um filho que se deu bem em alguma coisa. Isso é tudo obra de Deus na tua vida. Ele está agindo todos os dias na tua vida e você não percebe. E ainda quer murmurar e reclamar das coisas que estão acontecendo. Só que a própria pessoa tem que tomar cuidado com o que ela pede. Porque Deus não vai chegar aqui, você vai dormir, Ele vai te dar ali a Mega Sena, 6 números. Meu amigo, você falou que quer ser empresário e quer ser próspero, prepara, Deus vai te dar o quê? Desafio. Para você quebrar eles. Né? Desafio. Olha o aprendizado que eu tive desde a pandemia. Porque eu nunca reclamei desses prejuízos da pandemia, dívidas, que até hoje eu pago ainda. Entendeu? Sabe por que eu nunca reclamei? Porque eu entendi. Porque Deus revelou para mim, falou assim, como você quer ser um empresário internacional e alcançar o mundo inteiro sem entender que é passar dificuldade de verdade? Uau. Então eu falei, glória a Deus. Você vai dar um jeito. Eu sei que você vai me dar força e sabedoria para eu dar a volta por cima e dei. É esse momento, né? Esse é o momento. Quando o cara tá na dificuldade e tu sabe que ele vai dar jeito. Mas lá no fundo tem aquele... Nossa, Deus, é difícil. A gente sabe que... E é onde que eu recebo muita gente que fala, Edu, eu sei que você está falando isso, me incentivando, Edu, mas eu tô com medo. Falei, cara, tira essa palavra da sua boca. Medo é a criptonita da fé, cara. É o contrário da fé. O medo não vem de Deus, vem do inimigo, porque ele não quer que você rompa, ele não quer que você vence, ele quer que o medo te trave. O medo em si não é um problema. O problema é quando o medo te trava, que é o que normalmente acontece. Então eu nunca tive medo. Desde que eu coloquei Cristo na minha vida. Porque você escolheu confiar, independente, né? Porque eu sei que o resultado final é positivo, ele está lá, a vitória é nossa. E o desafio você vai passar por ele, você iria cumprir e vai chegar onde você vai chegar, né? A gente tem que ser resiliente. Sim. A gente só tem que passar pelo aquele olho do furacão. E sempre vai vir, na vida é isso, porque cada vez a gente quer mais. E Deus vai falar, não, então você quer mais? Você quer ser um empresário melhor? Calma aí, ó. Toma mais tribulação. Por quê? Porque através daqueles desafios, a gente cresce, né? você vai aprender as características e as habilidades para se tornar um empresário melhor. Uau. Ser mais bem-sucedido. Que empresário que nunca fez uma besteira? Eu sou o único empresário da minha família. Eu não tive ninguém para me ensinar nada. Nada. Eu tive que quebrar a cara para aprender tudo. Entendeu? E era o quê? Era Deus trabalhando. Era Deus ensinando. Porque quanto mais eu pedia, Deus mais desafio Ele me mandava. E tudo que eu passei foi a base e o ensinamento para chegar onde eu cheguei hoje. Entendeu? Então, isso é fundamental para o empresário. Nesse momento, é a dica que eu deixaria. Tenha fé. Tenha fé. Porque se o teu negócio está no propósito de Deus, você já venceu. Amém. Só que é aí que vem aquela que eu te falei, que a gente está falando aqui agora. Peça, ora para Deus, para ver com olhos e ouvidos espirituais se o que você está fazendo está dentro do propósito dele. Porque às vezes é só uma transição. Eu passei por vários negócios também, dificuldades, e quebrei. Entendeu? Para quê? Para aprender as habilidades que Deus queria me ensinar, como também a enxergar o propósito que Deus tinha para minha vida. E aí eu enxerguei que era sobrancelha. Quantos negócios que eu fiz depois disso que eu achei que era legal,
que dava dinheiro, sei lá o quê, e deu errado. Por quê? Porque nunca estava no propósito de Deus as outras coisas. Tudo que eu tento fazer na minha força vai meio empacando, assim, sabe? Vai meio a toque de caixa. Não vai, né? Por quê? Porque ele sempre falou, cara, é a sobrancelha. É a sobrancelha. Recente agora eu tive num congresso aí que um profeta chegou para mim e falou, cara, Deus já mandou você parar de arranjar coisa para a cabeça, porque eu amo empreender, né? Deus dá visão em tudo, assim, né? De forma sobrenatural, que prosperaria. E só que ele fala, cara, tô deixando só ver pra você aprender, mas o teu negócio é lá, entendeu? E a gente quer se meter num monte de coisa, né? Mas é legal tu falar isso, Edu, porque a gente que tem a cabeça de empreendedor, tu dorme com o negócio e tu acorda com o negócio, né? Tu dorme pensando no negócio, tu acorda com outro negócio. Às vezes tu dorme com um e acorda com 3. Né? Eu passo por isso e às vezes eu crio 2, 3 negócios no mesmo mês. Sim. Nenhum vai pra frente. Ou vai um, no outro mês ele cai. É isso. Mas o que eu ia complementar é a voz de Deus para discernir o que é de Deus e o que não é. Exatamente. Porque assim, o negócio ele pode prosperar, pode. Mas é um negócio que... Quais são os princípios, os valores que está levando ali? Realmente pode ser um negócio muito bom, daqui a pouco até vai ajudar uma comunidade, mas é de Deus? Não, e mais uma, tá no teu propósito da sua vida, porque pode ser que esse negócio seja bom, dê dinheiro, mas talvez aqui na vida do Mateus, porque é o propósito dele, é pra vida dele, e talvez não seja pra sua. Exato. Então, assim, dessa forma eu construí também vários negócios que deram certo e também deram errado. Por quê? Porque a gente quer fazer na força do braço. Só porque a gente é empreendedor e tem habilidade. Entendeu? E o que adianta? Não adianta nada, porque não está no propósito de Deus. Ele até deixa um tempo dar certo. Entendeu? Ele permite, então quer brincar de casinha? Então vai brincar de casinha, entendeu? Só que se não está no propósito, ele não flui da mesma forma. E nesse processo aí, o empresário, o empreendedor, aquele que está trilhando essa jornada na força do próprio braço, ele acaba perdendo tempo, né? Porque Deus tem algo ali que quer manifestar na vida dele. Só que ele quer fazer por conta própria, não quer ver a manifestação do sobrenatural. Ele fica ali, igual o povo no Egito, né? Rodando, sem desfrutar dessas maravilhas, né? E eu fiz muito disso. E faço até hoje. E reconheço. E eu peço perdão. Eu falo, Deus, eu vou voltar para o meu propósito. Entendeu? Porque a minha mente... Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, né? Esposa, filho, meus pais. E na verdade, eu tenho TDAH. Eu tenho hiperatividade. Eu tenho hiperfoco. Essas 3 coisas é garantida que eu tenho. E tem a bênção de Deus. Isso aí, com certeza absoluta. Só que daí meu pai é muito piadista, né? Tira muito sarro, né? E ele falou assim, não, mas você também deve ser autista, né? Ele veio bem assim, porque você, cara, você foge totalmente das coisas, assim, uma hora você foge totalmente, né? Daí eu falei assim, isso eu não sei muito seu não, mas que os 3, que eu tenho TDAH, hiperatividade e hiperfoco, isso eu tenho certeza. Só que eu aprendi, olha pra você ver como Deus é maravilhoso. Eu aprendi a usar essas 3 habilidades. São de muita inteligência, você sabe, né? Contextualizando para outro parâmetro, são de muita inteligência também. Canalizando, dá para trabalhar. Eu consegui, e eu sofria muito. Imagina, quando eu era criança, não se entendia como entende hoje, né? E eu lembro que meu pai me castigava bastante, porque eu não conseguia estudar sem estar mexendo com as coisas. E dava aquele tapa na minha mão, para de mexer com isso, você não tá vendo? Eu tô te ajudando a estudar, sei lá o quê. Mas não tinha esse entendimento lá, né? Imagina, há mais de 30 anos atrás, não tinha esse entendimento. E hoje a gente entende melhor essa situação. Então, eu aprendi a pegar toda essa questão social que seria um problema e aprendi a focar isso dentro de coisas para o reino, porque daí Deus me dá sabedoria para usar isso como uma habilidade. Porque o meu TDAH e minha hiperatividade me desenvolveu meu hiperfoco. Só que eu peguei o hiperfoco com base cristã e foquei nas coisas do reino. E que nas coisas do reino não tem como falhar. O problema é quando eu pego o meu hiperfoco e coloco nas coisas que Deus não quer que eu faça. Daí é tragédia mesmo, entendeu? Daí não vai para lugar nenhum, entendeu? É frustrante. E é assim que funciona. É isso aí. Gente, vocês querem fazer... A gente está com o tempo chegando ao fim aqui. Vocês querem fazer mais alguma pergunta aí para o Edu, Mateus, Fátima? Eu achei interessante, Mateus, porque... Eduardo, perdão. É que no contexto eu percebo que desde o início
Deus quis se manifestar em você e desde o início você confiou tão plenamente nele. Foi uma confiança que você nunca teve, aparentemente, né, em ninguém. E você fez uma entrega para o primeiro princípio dele. Ou seja, honrar o nome dele. Ali você quis dizer para Deus, na minha percepção, eu confio tanto, mas eu confio tanto em você, Deus, que tudo que eu fizer vai ser para sua honra e glória. Deus entendeu o recado. Ou seja, o seu coração foi atingido de uma forma que Deus falou assim, é isso que eu quero para a vida dele. Então, ou seja, tudo que literalmente é aquilo, né? Tudo que a mão dele tocar, eu vou abençoar, porque ele me deu o quê? A confiança, a vulnerabilidade para honrar primeiro o meu nome. E ali a mão dele estava com você poderosamente e diante dos desafios, ele te deu sabedoria de que vai vir o desafio, mas eu tô com ele. Vai vir o desafio, mas eu tô com ele. E você com a percepção. Ok, tá tudo aqui. Mas a energia foi tão forte, o fluir dele foi tão forte para você, que você mesmo não entendeu, né? Ou seja, em tão pouco tempo, a glória dele se manifestou. Beleza, né? Você quis entregar para o mundo beleza, né? Através das mulheres. Outro princípio que eu percebo em você, dá primeiro para depois você receber. Ou seja, por mais que você não tivesse tido um lar cristão, você tinha princípios muito divinos manifestados primeiro, né? Ou seja, primeiro dá para depois você receber. Deus pode agir poderosamente na minha vida. Eu confio poderosamente em você. Você entregou totalmente a sua vulnerabilidade. E Deus falou assim, ok, então seja feita a minha vontade. Eu me arrepiei em dizer isso aqui, mas eu senti muito linda essa história, né? A manifestação de Deus em forma de beleza. Você quis trazer o céu para a terra através da beleza, no sentido literal, né? Beleza para as pessoas falando de Deus, e a glória dele se manifestou na sua vida dessa e de outras formas, né? Sempre glorificando o nome dele. Amém. Isso é e realmente isso é o que eu sinto, tá? Às vezes eu tenho até dificuldade de falar isso para as pessoas, que algumas podem me interpretar mal. Pode interpretar como soberba, alguma coisa do tipo. Mas uma das maiores chaves da minha vida de viver o sobrenatural realmente é minha entrega a ele. a sua... Entendeu? Eu confio assim plenamente. Igual, às vezes eu brinco com os amigos e falo assim, se Deus uma hora me mandar andar pular do prédio que eu vou voar, eu acredito que eu vou voar. Entendeu? Isso é confiar. É confiar mesmo, assim. E essa confiança, sabe quando surgiu essa confiança? Lá no início, quando eu ainda tinha dúvidas, eu virei assim, como que você pode ser Deus se eu passei tantas tragédias? Eu tive praticamente morto 4 vezes na vida. 4 vezes eu tive morto, assim, né? E de acidentes e tragédias mesmo, sabe? E eu falei, e eu questionei Deus, falei, olha só, eu tive praticamente morto 4 vezes e você está falando que era Deus que me acompanha, que sei lá o quê. Falou... Aí foi uma grande virada de chave, porque ninguém falou para Deus. Ele falou para mim, falou assim, como que você acha que você sobreviveu? Tudo é graça dele. Eu estava contigo o tempo todo. Tudo é graça Porque as 4 vezes que você praticamente esteve morto, os acidentes que você sofreu, que era para ter falecido mesmo, ou ter uma grande tragédia, você escapou de forma sobrenatural. Então eu estava contigo. E agora eu te comprovo isso te falando que eu estava contigo. Aí eu fiquei chocado, porque eu coloquei ele na parede e ele me devolveu. Sim, na hora. Na hora, eu falei, nossa, Na hora. Verdade. Daí ele começou a revelar e me mostrar cada coisa. De quando eu tive internado no hospital, que era pra eu ter um monte de sequela, que eu tive uma meningite seríssima, daquelas, de uma pandemia que teve, e eu fiquei internado. Eu era o pior caso do hospital, aqueles que estouravam as veias, tudo e tal. E, tipo, enquanto eu estava no hospital, todo mundo que estava com meningite mais fraca que a minha faleceu. E era para eu ter falecido também. No mínimo, ficado cheio de sequelas. Entendeu? Assim, eu nunca tive nada. Imagina. Quando eu era mais novo, eu peguei fogo. Era para eu ter o rosto todo deformado e sem uma visão. E nada me aconteceu. Eu caí de uma árvore na fazenda de quase 10 metros de altura, de cabeça para baixo.
fiquei com o corpo todo roxo, como se tivesse dado hemorragia interna, mas nada me aconteceu. E o acidente que eu tive lá trabalhando como servente de pedreiro na Europa, que uma placa caiu e cortou meu pulso na veia principal, e eles, como eu era ilegal, né, trabalhador ilegal, eles me esconderam na obra. Até o final do... Falou, segura teu sangue até o final do dia, que só no final do dia que a gente te leva para tua casa. Então eu passei o dia inteiro segurando o sangue, jorrando da artéria aqui no pulso, que tem os pontos aqui tudo, e eles me jogaram na frente do hospital, eu já desfalecido, porque eu tinha perdido sangue o dia inteiro. E lá não tem rede pública, é tudo particular. Um anjo, alguém foi tocado lá e pagou minhas contas, e quando eu vi eu já estava em casa, costurado, tratado, entendeu? Então, as 4 vezes... E ele falou, eu estava lá contigo. Estava lá mesmo. Só ele, né? Só ele. Eu falei, nossa. Aí tu entendeu. Daí eu falei, não, real mesmo. Você estava o tempo todo e vai estar a vida toda comigo. Porque no final nunca vai ter, né? Nem vou dizer final, mas tudo vai ser para honra e glória dele, né? E tudo vai ter que manifestar a honra e glória dele. Tudo para honra e glória dele. Todo o meu testemunho, toda a minha vida é para glorificar Amém. o que ele tem feito e o que eu desejo para as pessoas, que elas possam viver o sobrenatural para poder glorificar e dar honra somente a ele. A honra não fica para o homem, fica para ele. Entendeu? E o ponto interessante, Edu, diante de tudo isso que você expôs aqui, é que tem um espaço para o sobrenatural, que é a maior parte que Deus quer, de fato, possuir as nossas vidas, né? Para ocupar esse espaço que é dele. E tem o duelo, né, do natural, onde eu quero também ter a minha carne, a minha mão, o meu braço ali. Fica aquela briga de braço, né, entre você e Deus. Eu percebo que você tem feito isso aí, né, deixando cada vez mais, se esvaziando, né, dos seus interesses terrenos, carnais, né, deixando Deus mesmo possuir a tua vida por completo, né? E isso é impressionante, porque assim, muitos empresários que já viveram isso com Deus podem testemunhar nesse momento, que quando eles deixaram de colocar a força do braço nos negócios deles, as empresas prosperaram mais. Quando eles entregaram para Deus, está na sua mão. Às vezes até por causa de problemas, né? Veio pandemia, um monte de coisa. Deus, é contigo. Eu não tenho mais o que fazer daqui para frente. Daí Deus fala, não, deixa comigo. Que eu faço o que Deus quer mesmo, aqui, né? Confia. Eu sustento, entendeu? E, então, assim, os negócios, sempre que eu deixo o meu ego, a minha vontade, né, de lado e falo assim, não, tá bom, Deus, já deu, cansei de tentar fazer tal coisa. E Deus fala, não, deixa comigo. E você vai ver que o resultado é infinitamente maior. Muito maior. Entendeu? Eu acredito que o momento que Deus quer é esse, onde a gente fala, Deus, eu cansei de tentar do meu jeito. Mas porque, e aí a gente deixa aí, sempre... Ou seja, o fluir dele realmente acaba acontecendo como ele quer que aconteça, não como a gente quer que aconteça, né? Sim. E a gente vai até o final, né? A nossa força. A gente sempre tenta... Eu vou tentar tudo que dá aqui. Eu não tento mais. Mas a gente tem por qualidade, né, do ser humano, como homem. Sim. Não, vou tentar aqui até onde não dá mais. Daí quando não dá mais, normalmente o empresário vai até esse ponto e aí tenta buscar. Depois que não dá mais, tá, Deus, agora é contigo. É o passo quando de na verdade, né, quando a confiança. gente começa nessa vida cristã, nessa vida de realmente entregar para Deus, entregar para Jesus o controle, no começo tu já entrega para ele. Tá, Deus, tá contigo já desde agora. Eu vou fazendo a minha parte aqui, né, o que tá ao meu alcance, mas o Senhor vai fazendo daí para a coisa fluir, para realmente andar, para as coisas acontecerem e prosperarem, quando o propósito está alinhado, né, o propósito da empresa, do empresário e de todo mundo que está ali naquela caminhada. E aí a gente percebe que a coisa começa a andar, né? Começa a andar sozinha, porque o poder dele vem e atropela. Infinitamente. Eu lembro muito da história do meu mentor, que é da Donep também. Ele tinha negócios e que, resumindo, ele tomou tanta trabalhista nesse negócio dele que ele tinha aproximadamente 130 milhões de reais de trabalhista para pagar. Uau. Ele passou 37 anos pagando. Meu Deus. E hoje ele é milionário novamente, pela graça de Deus. Glória a Deus. Porque Deus provou para ele, falou assim, isso aqui não era o que eu queria para tua vida. Esse não era o propósito da tua vida. Não era isso que eu queria que você fizesse, você fez porque você quis. Então, uma coisa que eu aprendi no mundo espiritual é o seguinte, a semente, a gente sabe qual semente que a gente está plantando. Verdade. O problema é que a gente não sabe quanto tempo essa árvore vai dar fruto. Isso é com Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de semente que a gente está plantando.
Porque a gente pode colher talvez um dia, semanas, meses, mas pode levar anos. Ou pode nem colher, né? Ou levar uma vida. E você fica sofrendo de graça porque você quis fazer com a tua força, sem pedir orientação para Deus, sem ser dentro do propósito de Deus. Então, hoje eu penso 1000 vezes antes de, às vezes, tomar uma decisão para saber se essa semente que eu estou plantando está dentro do propósito de Deus. Porque se for uma semente ruim, meu amigo, essa árvore pode dar fruto muito tempo. A gente tem que tomar cuidado com cada passo, em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Eu converso muito com as pessoas sobre isso. Cuidado com o que você... A semente que eu digo é qualquer ação mesmo. Pode ser no familiar, conjugal, social, business, entendeu? Tome cuidado. Pense bem. Peça sabedoria para Deus. Que semente que é essa? Porque a árvore vai dar frutos e esse fruto você vai colher por um tempo que é na vontade de Deus. Então tome muito cuidado. Maravilha. Gente, o papo tá ótimo. Tá maravilhoso. Edu, os testemunhos aí que tu trouxe para nós, sensacionais. Mostraram realmente o nome glorioso, né? O poder glorioso que a gente tem aqui de Deus, de Jesus. Amém. No nosso coração, no nosso dia a dia. Tu mostrou o que Ele fez na tua vida, então somos muito gratos a Ti por ter compartilhado tudo isso, ter aberto teu coração aqui, tu que disse que era tímido. Sou mesmo. Pois é, agora já voltou a timidez que a gente... Não, voltou nada, falou tudo isso aí. Foi a manifestação do sobrenatural. Mas igual eu falei, e sou mesmo, sou tímido, mas quando fala do reino, meu amigo... O Espírito Santo trabalha. O fluir dele, né? Foi igual o que aconteceu, né? Pra você ver que eu gosto de falar mesmo. O Alexandre, né, deu testemunho lá no grupo. Sim. Que ele casou porque eu dei o testemunho do que a bênção que foi o casamento da minha vida. É verdade. Tem pessoas casando. Você vê que tem testemunho com força, cara, em todas as áreas. Entendeu? O meu testemunho do meu casamento foi uma coisa tão abençoada, é uma coisa sobrenatural. Existe um sobrenatural que vai ser para outro momento. Que o cara que encontrou com a gente uma vez, num encontro de empresários, Sim. eu dei um testemunho de 3 minutos para ele do que o casamento foi na minha vida. E depois ele foi lá colocar no grupo e falou que casou porque ouviu meu testemunho. Tá lá no grupo. Tá lá no grupo. Que lindo. Amém. Entendeu? Então é isso que a gente... Mas é pra honra e glória de Deus, porque foi o quê? Eu nem lembro o que eu falei para ele, porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É isso aí. E eis a questão do livro, né, do testemunho que você vai lançar, né? Sim. Poderoso, gente. O testemunho é poderoso. Nós estamos... Quando Quero lançar... comprar seu livro pra... Quando lançar vai ter que voltar aqui. Sim. Ó, isso aí. Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Tem muito, Compartilhar né? mais testemunhos exato. seus, né? Amém, gente. A Amém. gente quer ouvir mais testemunhos dele. Vamos. Gente, até antes de nós encerrarmos aqui, gostaria de dar um recado. O Parador dos Reis, que o Edu comentou, é lindíssimo. Fica ali na Que Praia Comprida, né? É no Centro Histórico ali de São José. Centro Histórico ali. A gente foi lá tomar um café esses dias, a convite do Edu, que fizemos um evento que é ideia do Matheus aqui, que reúne homens, né? Sim. Então, e aí fomos lá tomar um café, assim, ó, a vista maravilhosa ali da beira-mar de São José. Incrível, incrível. Quem tiver a oportunidade, quiser fazer um evento, por favor, contatem o Edu e vão lá no Parador dos Reis, porque é lindo demais. O nosso foco lá é o casamento, para que as pessoas tenham a vida, para eventos em geral, mas o foco mesmo é casamento, para que as pessoas recebam essa bênção que a gente pôde receber também. Amém. Poderoso. Edu, tu quer deixar um último recado lá para os empresários aí, cristãos, que estão nos assistindo? Olha, o que eu poderia falar? Eu primeiro quero agradecer a vocês que são empresários também. E o recado que eu poderia deixar é: confie em Deus. Não importa o que você passe, o que você está passando. Você pode estar lá no alto da vida nesse momento, ou você pode estar no vale. Não importa. Se você confiar em Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Ele vai te levar em lugares inimagináveis, porque os sonhos dele são muito maiores que os nossos. A gente nunca vai conseguir imaginar o quão lindo é e poderoso que Ele tem para a nossa vida. Então confie que Ele vai te dar sabedoria e estratégia para romper de uma forma sobrenatural. Deseje caminhar com Deus, você que é empresário bem-sucedido, deseje caminhar no reino, porque você vai poder alcançar vidas que isso não tem preço. Você pode falar que conquistou bens nessa terra, mas nunca vai valer uma vida alcançada como foi a minha, que eu serei eternamente grato a esse casal de empresários que me pegou no dia que eu ia tirar minha vida. E hoje eu pude ser usado, já nesses anos, como ferramenta do Senhor para alcançar outras vidas. Então, isso não tem dinheiro que pague.
não tem Ferrari, Lamborghini, apartamento, não tem nada que pague alcançar a vida de pessoas. Então, use sua prosperidade, use sua sabedoria, sua inteligência para alcançar pessoas. Amém. Amém. Uau. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Edu. Obrigado, Matheus, por estar Tamo aqui. junto. Obrigado, Fátima, Obrigado, fazer Ivan. parte. Obrigado, Deco, que hoje está nos Obrigado, bastidores. André. E você que gostou do conteúdo, você que gostou de estar aqui conosco hoje, siga, compartilhe o TronoCast, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. O nosso propósito é levar a palavra de Deus e tocar também você que é empresário, dar dicas. Se você gostou do conteúdo, por favor, nos siga e compartilhe. Obrigado e até a próxima. Obrigado.